meu nome é Giovana, esse é mais um quadro do NASP 40 anos. Hoje nós temos a alegria de receber aqui a professora Ana Maria de Moura Scheffer. Ela vai contar um pouco sobre a sua história, sua trajetória aqui no NASP e também de vida. Bem-vinda, professora. Muito obrigada, Giovana, obrigada ao Centro White pelo convite e por me darem a oportunidade de eu compartilhar um pouquinho da minha história, que começou há muito tempo, né? Antes do NASP. Nós estamos no NASP há 28 anos, mas eu nasci em 1959, portanto eu tenho 63 anos. Eu fui batizada em 1962, né? Eu tinha 12 anos. Venho de uma família tradicionalmente adventista. Meu avô, pai da minha mãe, meu avô, pai do meu pai, eles eram adventistas, embora o meu pai não fosse adventista. Eu sou da região de Santo Antônio da Patrulha, entre Santo Antônio e Rolante, Campestre. Ali eu nasci, ali eu me criei até os 12 anos mais ou menos. Sempre com a minha mãe na igreja. Minha mãe era uma das responsáveis pelas dorcas na igreja do Campestre Novo. Meus avós eram os primeiros anciãos da igreja. Então eu me criei dentro de um ambiente cristão, né? Como já falei, apesar de meu pai não ser adventista, no princípio ele nunca impôs nenhum empecilho, né? sobre as nossas crenças, nem quanto a seguir. Na verdade, depois, com o passar do tempo, ele também se tornou adventista, se batizou. Então foi uma infância bastante sofrida, com muita dificuldade. Nós morávamos no sítio e eu terminei com 11 anos, eu terminei o ginásio, né? Na época era a admissão, e não tínhamos mais escola no sítio, perto do sítio, para eu estudar. A escola mais próxima ficava a 14 quilômetros de casa, e ali eu queria muito estudar, então eu ia a pé ou com uma amiga de charrete, ou ia num petiço que meu pai tinha comprado para eu ir para a escola, né? Mas era longe. Quando o inverno foi chegando e davam muitas tempestades, né? O petiço empacava em dias de tempestades, então eu tinha que ficar esperando a tempestade passar para poder prosseguir viagem, principalmente na volta da escola. Foi uma situação que se prolongou por meio ano. E por conta dessa distância da escola e do meu grande desejo em continuar os meus estudos, meus pais me mandaram para a casa de uma família que era desconhecida para mim, mas eles foram me buscar e eu fui morar com eles. Morei com eles por 4 anos, até terminar a 8ª série, né, na época. E depois desse tempo eu fui estudar no IACS, né? Era um sonho que eu tinha de estudar no IACS, no Rio Grande do Sul. E lá, para estudar, no primeiro ano eu trabalhei na casa de uma professora Ruth Duarte de Paiva, uma família muito querida e que me acolheu e que me ajudou a iniciar o meu 2º grau. Depois eu fui coportar no final de 1977, do meu primeiro ano. E daí nunca mais trabalhei na casa dos outros, porque graças a Deus a coportagem me permitiu estudar, ainda ajudar a pagar a escola das minhas irmãs. E eu estudava no IACS, então, primeiramente como uma aluna regular. Depois, como eu já tinha, assim, era uma pessoa mais experiente, né? Apesar de não ter tanta idade, mas já tinha trabalhado muito, cuidado das crianças. Eu era bastante responsável desde cedo, por conta dos meus irmãos, que eu ajudava a minha mãe a cuidar também, que nós éramos em 8. Então, eu fui trabalhar na diretoria do NASP, fui secretária da diretoria, e depois me pediram para eu ser vice-preceptora. Então, por conta disso, eu terminei o meu 2º grau em 1979 como vice-preceptora.
por conta dessa, assim, da minha disposição em ajudar, em servir e da minha responsabilidade também. Em outubro de 1979, eu recebi um chamado para ir trabalhar na Associação Sul-Rio-Grandense como secretária, no setor de publicações, justamente no de comportagem, onde eu vinha trabalhando, né? Então, ali eu já tive que sair do IACS em novembro, eu já estava aprovada em todas as disciplinas, com uma média boa. Então, no mês de novembro, eu já fui para a Associação Sul-Rio-Grandense e lá eu fiquei até o meu casamento em 1982, em julho de 1982. Eu me casei com o professor Vandir Rodolfo Scheffer. Na época ele era professor no IACS e depois que eu saí a gente se encontrou e, enfim, começamos a namorar e nos casamos com 2 anos e meio. Entre namoro e noivado nós nos casamos e eu retornei para o IACS. Aí terminei minha faculdade de letras, português, inglês e literaturas, na Universidade do Vale dos Sinos, a Unicinos. E ali eu comecei no IACS como professora, substituindo uma professora em 1984. Aí em 1985 eu comecei no Colégio Santa Terezinha, um colégio de freiras, de Taquara. Ali eu dei aula até 1987, né? Até quase um ano depois que a minha filha mais velha nasceu. E depois eu continuei só trabalhando no IACS, ficamos no IACS até 1992, quando meu marido recebeu um chamado para ir para o IPAI, Instituto Petropolitano Adventista de Petrópolis. Lá em Petrópolis nós ficamos por 2 anos e em 1994 o Vandir foi chamado pelo pastor Walter Boger para vir compor o quadro de obreiros do NASP na área de música. E nós então viemos para cá, foi um grande desafio quando chegamos aqui, gostávamos muito do IPAI, colégio que mora no nosso coração até hoje. E as crianças, a Franciele tinha 4 para 5 anos, a Natiele ia fazer 7 anos. E aqui nós começamos a nossa jornada, onde estamos até hoje. Embora a nossa caminhada acadêmica tenha acabado, o Vandir jubilou há 4 anos atrás, em 2018, e eu em 2020 também encerrei como obreira as minhas atividades aqui no NASP. Hoje eu continuo ainda, mas como é que eu diria? Eu participo quando eles me chamam para dar alguma disciplina, né? Mas não mais como obreira, mas sim como aulista. E o que eu poderia dizer que a nossa vida aqui no NASP, a nossa vinda para cá, foi um grande diferencial em nossa vida, em todos os sentidos. Primeiramente porque aqui nossas filhas receberam uma educação maravilhosa, dentro de um ambiente seguro, aprazível, com muitas oportunidades de crescimento, tanto na música quanto nos corais, nas outras questões, na pintura. Aqui nossas filhas, uma delas também desenvolveu suas habilidades em pintura, como eu também gosto de pintar. Comecei no IPAI e também na música, principalmente a parte musical, como o Vandir era responsável pela Escola de Artes por muitos anos. As minhas filhas participavam da banda, da orquestra, dos corais, dos grupos musicais, tudo que aparecia na área de música que precisava de pessoas, elas estavam sempre junto com o pai, com o papi, né, como elas chamam. Então, nesse sentido, foi maravilhosa a vida das nossas filhas aqui. A vida delas foi muito enriquecida neste ambiente acadêmico de UNASP. E aqui, próximo da Unicamp e da USP, eu também pude ampliar os meus estudos, né?
na área de linguística aplicada na Unicamp. Eu fiz um mestrado, terminei no ano de 2000. Depois fiz um outro mestrado na USP, que eu terminei em 2003. Depois eu fiz doutorado na Unicamp, né, que eu terminei em 2010. E daí em 2013 eu terminei um pós-doc também na Unicamp. Então vejam que a nossa proximidade aqui, a localização do UNASP aqui em Engenheiro Coelho, nos permitiu termos grandes oportunidades que, se não fossem aqui no UNASP, eu não teria. Por exemplo, eu não teria condições, né, desse contato com a universidade pública, Unicamp, USP, né, uma das duas melhores universidades do Brasil, né, e consideradas mundialmente também como muito boas, universidades públicas, e ali eu pude ter toda a minha formação na área na qual eu iniciei a minha formação acadêmica, que foi na área de línguas. Ali na Unicamp eu ampliei os meus estudos, aprofundei na área de tradução e ensino de línguas, língua estrangeira e segunda língua. Na USP, a minha ficou como especialização, porque eu não fiz uma tese na USP, uma dissertação, perdão, porque eu tinha feito na Unicamp, então eu sou especialista em tradução pela USP, mas ali na USP eu tive, assim, grande aprendizado na questão das práticas de tradução. Ali me foram introduzidas as tecnologias de tradução na USP, e por conta desse intercâmbio com essas universidades, nós podemos então começar também aqui no UNASP um curso de tradutor e intérprete, que a professora Sônia Gazeta e eu fomos as mentoras deste curso. Trabalhamos arduamente para montar o projeto deste curso e fomos as principais professoras inicialmente deste curso, junto com a professora Ruth Alice Bork. Muito bom, professora. Então, como vocês iniciaram, né, o curso de tradutor, como que era a grade? Como que funcionava? Assim, havia muitos alunos naquela época? Sim. Veja só, o curso de letras veio para cá em 1997. Veio teologia primeiro, 1995, não sei precisar, mas 2 anos depois veio a pedagogia lá do campus São Paulo, e depois veio o curso de letras. E quando o curso de letras veio para cá, foi assim, um curso que foi muito bem recebido aqui na nossa comunidade, no entorno do UNASP, né, já que não tinha assim um curso de licenciatura em línguas e literatura por aqui nas proximidades. Então, ele chegou em 1997, o curso de letras, né? Eu já estava fazendo o meu mestrado, começando o meu mestrado na Unicamp. Eu coordenava o departamento de periódicos aqui na biblioteca universitária, junto com a professora Kátia Vieira. E ali na biblioteca universitária, ali nós podemos ampliar o acervo de periódicos nas áreas de letras, né, de literaturas, de línguas, linguísticas, porque como eu era da área e estava coordenando os periódicos, então isso facilitou também o meu trânsito com editoras, com instituições, inclusive assinaturas gratuitas, intercâmbios que fazíamos na época com a nossa revista, a revista que tínhamos aqui no campus depois, né? E nós também começamos na época um projeto que foi informatizar os periódicos. O que nós começamos a fazer? Juntamente com alunos, bolsistas que trabalhavam com a gente, boas alunas e bons alunos, nós começamos a montar, né, continuamos um projeto iniciado pela professora Janine Gross, de montar a hemeroteca, que eram artigos de jornais que nós selecionávamos matérias voltadas para as áreas acadêmicas aqui funcionando no UNASP, e nós
informatizávamos. Então, os alunos tinham acesso, por exemplo, um artigo de jornal numa área de o ensino da literatura para crianças, onde é que íamos no computador, no programa que tínhamos e localizávamos. E aí nós começamos também a inserir alguns artigos importantes que nós julgávamos assim referência na área de línguas, né, de pedagogia na área de educação. Começamos a inserir também no sistema da hemeroteca e informatizar. Então foi um trabalho bastante extenso que nós desenvolvemos nos periódicos sob a coordenação da professora Kátia. Eu fui fazer alguns cursos de gerenciamento de periódicos, né, com o IBICT, orientada também pela professora Kátia. E ali, então, cresceu na época, organizamos todo o departamento, as revistas, assinaturas. Então, os alunos chegavam, a gente tinha condições com os alunos de apontar para ele onde estavam os materiais, disponibilizar com muita facilidade, porque nós tínhamos organizado previamente aquilo lá. Então, foram anos bastante produtivos no sentido de preparar a biblioteca universitária e os periódicos, porque eu também ajudava a professora Kátia nos descritores aqui na biblioteca quando tratava-se de materiais em língua inglesa, né? Eu que fazia os escritores. E também isso ajudou muito, né, a disponibilizar o acervo para que as pessoas tivessem mais facilidade de encontrar os materiais buscados para pesquisa na biblioteca e nos periódicos. E neste período mesmo, eu já comecei a dar aulas na Faculdade de Letras, né? O professor Afonso era o coordenador e ele me convidou para dar aulas de literatura brasileira, literatura portuguesa. Literatura portuguesa ele dava, eu dava literatura brasileira e literatura de língua inglesa e norte-americana. Então eu trabalhei há muitos anos no curso de letras também, até 1999, quando a professora Sônia Gazeta e eu montamos o curso de tradutor-intérprete, iniciamos esse trabalho aqui no NASP. Tínhamos, no princípio, no curso de letras, sempre muitos alunos, no sentido que nós tínhamos na parte da tarde e à noite, no princípio, né? Depois só ficou à noite, mas nós tínhamos entre 30, 35, 40 alunos por semestre que entravam, né? Se formavam aí 25, 27 alunos, no princípio em letras, português e inglês. O curso era de 4 anos, era um curso muito bem estruturado, um curso rico em disciplinas de literatura portuguesa, brasileira, língua portuguesa, história da língua portuguesa. Então nós tínhamos alunos e era uma característica interessante que naquela época os nossos alunos eram alunos mais maduros. Eram alunos assim cuja faixa etária variava entre 20 e 30 anos, até 35 anos, porque tínhamos professoras, senhoras jovens casadas que vinham de Arthur Nogueira, que vinham de Conchal, que vinham de Mogi Mirim, de Mogi Guaçu, que vinham fazer letras aqui, porque nosso curso era um dos principais cursos na época, quando começou, né? E em 1999, quando a professora Sônia e eu demos início, né, estruturamos o curso de tradutor-intérprete, nós acabamos assumindo, assim, praticamente quase as disciplinas, por exemplo, as disciplinas básicas do curso, da parte de tradução escrita, eu dava as principais disciplinas. Por quê? Porque nessa época eu já estava terminando o mestrado e já estava fazendo algum curso livre na USP, né? Então isso já me possibilitou a ter assim uma experiência, né? A ter um know-how para poder trabalhar no curso de tradutor e intérprete. E eu na época, o curso de tradutor e intérprete começou tendo muitas disciplinas em comum
com o curso de letras, até para tornar o curso mais viável no seu princípio. Então, os alunos de letras, até mais ou menos 2003, 2004, eu não sei precisar a data, eles tiveram aulas de terminologias aplicada à tradução e de teorias de tradução. E detalhe, tinha teorias 1, 2 e 3, tá? Então eram 3 semestres de teorias de tradução, 1 de terminologia, e os alunos de letras também recebiam essa formação, porque as aulas eram dadas conjuntamente, né? Letras e tradutor e intérprete. Então foi muito interessante, porque os alunos de letras da época saíram também com uma formação para traduzirem também, né? Porque tinha esse extra de teorias orientando a questão da prática de tradução. E foi muito bom, embora alguns reclamassem bastante, né? Eu quero ser professora, eu não quero ser tradutora e tal, tradutor. Mas no fim, depois os cursos extras que a gente oferecia, os projetos que nós iniciamos depois, que daí, quando eu fiz USP, mergulhei na USP mesmo, nessa área mais prática da tradução das tecnologias, aí eu fui trazendo isso para o curso. Aí nós montamos laboratórios na época, né? Aí a professora Ruth, a questão da tradução simultânea, da interpretação, o professor Neumar, a professora Ruth, né? Trabalhavam nessa área de interpretação, e eu fiquei com a parte de tecnologias, as oficinas de tradução, a parte de tecnologias, todas ficaram por minha conta. Então a gente brincava que era até meio antididático, porque eu dava quase todas as disciplinas. A professora Sônia era responsável pela disciplina de oficina de tradução literária, né? E a gente fazia muitos projetos juntas, era muito bom. E assim foi, o curso se desenvolveu muito, teve um início muito profícuo também, com muitos alunos. Tínhamos assim 25, 28 alunos, na verdade que se matriculavam uns 35, 37, mas que se formavam depois. As primeiras turmas, nós tivemos poucos formandos nas primeiras turmas, assim 15, 17, né, 22, depois nós mudamos a matriz por questões de viabilidade financeira, né, mudamos a matriz, aí o curso deu uma enfraquecida, os alunos meio desanimaram, aí tivemos uma turma que se formou com 7 alunos só, né, que foi uma das menores turmas na época, isso já em 2008, 2009, 2010, por aí. E assim fomos, eu coordenei o curso nesse período, depois, quer ver, entre o mestrado e o doutorado, eu coordenei o curso de tradutor e intérprete. E na época da coordenação do curso, nós abrimos, nós tínhamos uma sala separada do curso de letras, aí nós meio que demos mais personalidade ao curso de tradutor e intérprete, no sentido de que nós criamos um núcleo de tradução e interpretação, em que as pessoas ligavam e pediam trabalhos de tradução. Então, na época, nós traduzimos muito para Novo Tempo, para a União, para o Instituto de Pesquisa Bíblica do Criacionismo de Brasília. Fazíamos projetos juntos na época com o professor Naur, que era do Criacionismo. Traduzimos livros para o Instituto de Criacionismo de Brasília, né? Então foi uma época em que os alunos ganharam, né, dinheiro, eles recebiam para traduzir, e assim isso ajudava a eles se manterem no curso também. E já desenvolviam suas habilidades como profissionais na tradução. Neste período também da minha gestão, nós iniciamos, juntamente com o pastor Paulo Martini, a questão dos intercâmbios. Fomos nós que iniciamos aqui os intercâmbios. Como o nosso curso de tradutor e intérprete, os alunos precisavam ter uma base para entrar, eles tinham que ter um nível
no mínimo intermediário para fazer o curso de tradutor e intérprete, e muitos não tinham. Então eles se esforçavam. Então nós criamos esse projeto de intercâmbio, né? Ao primeiro ano, primeiro projeto de intercâmbio, nós tivemos 3 alunos, que foi para Newbold College em Londres. Ficamos lá 50 dias, né, do dia 10 de junho até 3 de agosto, por aí. E depois, o segundo projeto já foi um projeto mais arrojado. Eu fui com um grupo de 37 alunos para a África do Sul, para Cape Town, na nossa universidade, a Heidelberg College. E lá nós ficamos também 50 dias com esses 37 alunos. Alguns professores foram juntos também, né? Aí depois, no ano seguinte, nós fomos para os Estados Unidos também, acho que com 42 alunos. Fomos para uma Richardson School no Texas, uma escolinha de ensino fundamental, na divisa ali do Texas, né, com o México. Na época, a professora Ruth Paiva era a diretora dessa escola e ela que promoveu, a gente conseguiu um preço bom, porque ela ministrava as aulas, né? E foi muito bom, porque a gente conseguia, na época, projetos mais em conta, mais baratos, né? Aí depois, nessa época também da minha gestão, nós iniciamos projetos com empresas de tradução. Então, as empresas de tradução, nós tínhamos 3 empresas de tradução, assim, ao longo de 4 anos. Principalmente, elas vinham aqui, davam treinamento para os alunos, né? Treinamento de um semestre, e depois os alunos prestavam serviços para essas empresas em Campinas. Eram empresas de Campinas. Iam até lá 1 ou 2 vezes por semana, ou eles enviavam e eles iam entregar. Nesta época também nós iniciamos bons e produtivos projetos com a IBM. A IBM tinha um departamento e tem até hoje um departamento que eles investem, né, no treinamento de alunos e professores de cursos de tradutor e intérprete, com questões de terminologia, preparando alunos como terminólogos e tradutores, revisores, para trabalharem na IBM. Então a IBM ficou com a gente 4 anos e todas as semanas vinha um grupo da IBM no projeto aqui dar treinamento à noite para os nossos alunos. Às vezes eles vinham no domingo, quando a gente não conseguia à noite, eles vinham no domingo. Então foi uma época que o curso de tradutor e intérprete floresceu muito. Os alunos estavam otimistas, tínhamos bastantes alunos, alunos bons, focados. E fruto desse intercâmbio com a Unicamp, com essas editoras de tradução, aqui com a Ambev em Jaguariúna, a Ambev vinha buscar, os alunos foram trabalhar, faziam estágios lá. Então eles iam buscar, pagavam bem os alunos. Tem alunos que até hoje trabalham na Ambev, desde aquela época. Outros, quantos alunos nossos ficaram na IBM por conta dos projetos. Outros trabalharam nas empresas de tradução. E nós temos alunos até hoje trabalhando numa das empresas de tradução fora a IBM, uma outra que fica em Piracicaba. Então você vê que foram momentos muito bons, os alunos, outro diferencial também, nós íamos muito, eu levava os alunos, como eu tinha muito trânsito na Unicamp ou na USP, eu levava muitos alunos nos eventos. Então, por semestre, 2, 3 eventos, saía daqui ônibus ou vans com os alunos, nós conseguíamos subsídios, porque tinha alunos que não conseguiam pagar, e nós sempre dávamos um jeitinho e levávamos os alunos. Então, os professores da USP, do departamento lá de tradução, lá já diziam,
A professora Ana está vindo aí com um grupo de 20 alunos, com um grupo de 18, 12. Então já deixavam separados. E um outro detalhe, como os professores já me conheciam, também nos nossos eventos aqui, eles vinham dar palestras, dar oficinas. Então todos passaram por aqui, os principais professores da área de tradução, da Unicamp, de línguas, passaram aqui pelo NASP, dando palestras, oficinas, e esse período foi muito, muito bom. Eu me sinto muito, assim, até lisonjeada em saber que eu pude, de alguma forma, fazer parte dessa história, né, com aquilo que eu tinha, que era a minha força, a minha vontade e o meu desejo de servir a Deus e levar esses alunos a serem excelentes e profissionais diferenciados no mercado de trabalho de tradução. Que bênção, professora. Percebeu o desenvolvimento. Gostaria também de perguntar um pouco sobre o NASP, a estrutura, né? Quando vocês chegaram aqui, você e a sua família, como que era o NASP? O que vocês presenciaram, assim? Nós presenciamos muito desenvolvimento, misturado com muito barro, muita lama, mas estava em franco florescimento o NASP, eram construções para todos os lados, né? O desejo das pessoas que estavam aqui de servir, o desprendimento das pessoas daquela época que me enternece o coração até hoje. É isso que a gente presenciou. O NASP estava no seu início ainda, né? 94. Muitos prédios já estavam construídos, por exemplo, o prédio da biblioteca aqui já estava construído. O Centro-White já estava também. Aliás, por conta de uma emergência, eu trabalhei no Centro-White por 1 ano, coordenei o Centro-White por 1 ano também aqui. E por conta disso, mas estava esse prédio já havia, né? A biblioteca, muito investimento em livros e periódicos, né? A gente via investimento em todas as frentes. O prédio da faculdade, a parte de baixo já estava pronta, então as aulas do tradutor e de letras na parte da tarde eram lá onde é a pedagogia hoje, ali naquele lado, aquela parte que tinha, né? E a gente amassou muito barro aqui, né? Porque às vezes a gente, para vir para o trabalho, saímos de casa de carro, mas chegava ali perto onde tem o antigo lar das meninas, ali onde está a psicologia, o núcleo de psicologia ali, tem aquela baixada, não era nada asfaltado, né? Nada. Então ali chovia e enchia. E depois a água baixava e ficava lama e os carros não passavam. Então a gente deixava o carro lá do outro lado e vinha andando a pé para cá. Chegava aqui toda embarrada aqui em cima. Tinha que ir no banheiro, lavar os pés, as crianças para ir para a escola. Né? Mas era muito divertido. E na volta da escola, quantas vezes final da tarde deu temporal, nós também não conseguimos passar. Ou vinha o trator para puxar o carro, que estava atolado, e não só o nosso, de muitos professores, ou a gente deixava o carro do lado de lá e todo mundo atravessava no barro a pé e ia para casa. Mas foram tempos muito abençoados, com muita chuva de bênçãos, que não foi só o barro que ela trouxe, mas a chuva também trouxe muitas bênçãos de crescimento e de florescimento nessa escola. Amém. Na sua opinião, qual que é o diferencial do NASP em relação a outras instituições? Bom, o diferencial do NASP hoje está muito por conta da sua estrutura física, né? Dos cursos que ele oferece aqui, dos vários cursos de graduação, né? Como ele cresceu. E da proximidade do NASP com esses grandes centros acadêmicos que nós temos aqui, né? Unicamp, PUC,
né? Limeira ali, as universidades em Araras, na USP, São Paulo, que está próximo de São Paulo. Mas para mim, o diferencial é, assim, esses cursos de graduação, né? Que tem preparado os alunos, o incentivo, o núcleo de missões que aqui tem, e o incentivo, né, que há sempre nos discursos preparatórios, sejam dentro das salas de aula dos cursos de graduação, sejam nos ambientes de cultos, no sábado, nos eventos, os discursos de serviço e missão, que são o foco, eu acho, do UNASP hoje, e isso é muito bonito da gente se ver. Amém. O que o UNASP representa para você, professora, e para sua família? O UNASP representa crescimento, representa alegria, representa recordações boas de produtividade, de bênçãos, de sabedoria que a gente conseguiu receber aqui nesse convívio que a gente teve com o UNASP. Ele é um marco na nossa vida, sem dúvida. É um diferencial e vai ser para sempre, né? Que nós nunca vamos ter uma outra instância que tenha sido tão abençoada e tão abençoada para nós, e que nós podemos também de alguma forma sermos bênçãos aqui com a nossa disposição em servir e ajudar naquilo que era preciso. Amém. Professora, muito bom escutar a sua história e que Deus continue abençoando grandemente hoje e sempre. Tá bom, obrigada às ordens, obrigada mais uma vez pelo convite.